Bom, pessoal, a gente vai trabalhar agora com um material que eu deixei para vocês, né? Que vocês dessem uma lida num dos dois arquivos que eu deixei, e um deles se trata de um assunto extremamente importante, né, para a gente entender várias coisas a respeito do CSS, que é a questão da herança, né? A questão ela é muito relacionada ao que a gente entende por herança mesmo, né? Herança de características, tá? Que a gente pode herdar algumas coisas dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e assim sucessivamente. No HTML, a questão é bem parecida, né? O que a gente tem? A gente tem tags que são, digamos assim, a tag mais, maior hierarquia de todas é a tag HTML, né? Então, essa tag, ela tem vários descendentes que também tem outros descendentes e assim sucessivamente, né? Bem como uma questão, assim, relacionada a uma família mesmo, né? Então, se a gente for pensar, eu criei um exemplo aqui, né? Só que eu alterei ele porque pela árvore genealógica tá faltando algumas coisinhas. Por exemplo, o L, né, não tem a lista ordenada, então eu criei um pouquinho maior, né, que engloba outras tags além daquelas que tem no exemplo. Então, a gente tem aqui um exemplo um pouco mais completo, né, parecido com esse, só englobei as tags UL e LI, que formam uma lista mesmo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente for transformar o nosso exemplo numa árvore genealógica, a gente tem aqui, né, a tag HTML como a tag que encabeça essa lista, essa árvore, e tem as tags que são as suas sucessoras, né, suas filhas e netas, né? Então, olha aqui, ó, o HTML tem a filha, né, um filho chamado body, vamos dizer assim, e tem o head, e depois esses aqui tem outros filhos também. Aqui no body eu poderia ter H1, parágrafo, H2, né, várias outras tags além da que tá aqui na árvore, que é o L unicamente, né? Então, assim, ó, o que acontece? Acontece por que tem essa árvore, o que interessa pra gente, né? Falando em árvore genealógica, né? Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Eu vou mostrar aqui pra vocês, acho que fica mais fácil a gente ver no exemplo, tá? Eu vou tirar aqui isso daqui. A gente vai testar agora e a gente vai ver o nosso documento aqui. Se vocês repararem, eu coloquei duas propriedades aqui dentro da tag body para serem configuradas, né? A cor dos caracteres vermelho e a família de fontes eu escolhi a calibre. Mas eu vou concentrar agora, né, mais em relação à cor dos caracteres vermelho. Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai se comportar o nosso documento, tá? Nossa, mas tá lento, hein? Olha só. Tá tudo em vermelho, né? Por quê? Porque a gente botou lá no body, mas todo o documento ficou em vermelho. Por quê? Porque o body, ele passou essa propriedade para os seus filhos e netos, digamos assim, né? Todo mundo herdou, né, a cor da fonte em vermelho, tá certo? Então, todo mundo herdou, né? Só que, se eu quiser não herdar uma determinada propriedade, por exemplo, eu não quero herdar, eu quero que os parágrafos, por exemplo, eles sejam somente, né, as tags que tem parágrafo, elas sejam, a cor da fonte seja azul. Será que isso vai funcionar? Vamos ver? Eu vou atualizar agora o meu documento e a gente vai ver se os parágrafos vão ficar com outra cor. Ficaram. Por quê? Porque assim, o que é herdado, a gente aceita. Se a gente não aceitar, a gente tem que, digamos assim, redefinir aquela propriedade. Por exemplo, aqui, eu não queria que os parágrafos herdassem a cor vermelha. Então, eu redefini e coloquei os parágrafos na cor azul. Isso é possível, tá? Com qualquer outra propriedade que vocês queiram fazer, né? A gente pode fazer. Assim como aqui, ó, eu não redefini nada, eu só defini mesmo. Só quis que o título do tipo H1 ficasse com alinhamento centralizado. E isso, obviamente,
ocorreu, né? Se a gente olhar aqui, só o título H1, ele está centralizado, tá? Bom, opa, foi para outra tela aqui, sem querer. Então, gente, assim como ocorre numa família, o filho herda a característica dos pais ou avós, as propriedades CSS também são herdadas dos seus ascendentes, tá? Então, isso aqui a gente já fez, eu já testei com vocês. Só uma coisa que é interessante a gente saber. Por que que a gente usa herança? Qual é a vantagem de usar, né? Qual é a vantagem da existência da herança em CSS? Bom, fica claro que existe uma considerável redução na quantidade de regras de estilo que a gente tem que escrever, se a gente utiliza a herança para isso, né? O tempo de carregamento, consequentemente, vai ser menor porque o arquivo é menor. Então, essa é uma das grandes vantagens, é diminuir a quantidade de código, tá certo, pessoal? E a gente pode ignorar uma propriedade, ou a gente pode fazer com que ela não seja, não ocorra, a gente pode fazer com que uma propriedade deixe de existir. Eu não quero que aquela propriedade, eu não quero que o parágrafo seja da cor vermelha, como a gente fez. Pode. A gente, seleciona, faz aquele seletor, reescreve ele e não deixa ele herdar a característica vinda de um ascendente, tá? Foi justamente o que a gente fez, tá certo? A gente vai trabalhar já com outro conceito, tá? Que é muito também, extremamente importante. Bom, pessoal, e se a gente quiser, fazer algumas coisas um pouco mais avançadas? Por exemplo, se eu quiser que alguns parágrafos sejam de uma forma e outros sejam de outra forma, a gente consegue fazer isso? Sim, né? Existe uma coisa chamada seletor de classe, ou seja, eu vou agregar alguns parágrafos, nesse exemplo que a gente vai ver, uma classe lá no HTML. Então, é o que a gente vai fazer primeiro. A gente vai lá no HTML e vai colocar, que eu já deixei meio prontinho para facilitar a vida da gente, né? Olha só, eu vou tirar daqui esse, só um pouquinho, senão vai dar confusão. Então, a gente tem isso daqui. Eu tenho classe bonito, o parágrafo, e bonito também, mas a gente vai fazer com que esses parágrafos que pertençam a essa classe, eles tenham características diferentes. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? Vamos arrumar aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, classe V. Ó. Então, o que vai acontecer? Para aqueles parágrafos que pertencem à classe bonito, eu agreguei uma cor diferente aos caracteres. Deixa eu só um pouquinho, vamos botar aqui uma coisa que me esqueci, né? Eu agreguei uma cor diferente e também eu estou deixando em negrito. Vamos fazer um teste para ver como é que vai ficar? Então, ó, eu vou executar, eu já tá prontinho, toda hora eu me esqueço. Ó, alguma coisa mudou. Olha aqui, ó. Somente aqueles parágrafos pertencentes à classe bonito, eles ficaram verdes e também em negrito, tá? Todas as outras características foram herdadas, né? O itálico foi herdado, só a cor, como eu modifiquei a cor do caractere, ele obedeceu a cor, né, da classe, que é uma coisa mais específica, ou seja, eu estou especificando, eu posso especificar características extras e, redefinir alguma característica já existente, tá certo? Opa, toda hora abre isso aqui, tá? Então, a gente fez isso, mas eu também posso fazer uma coisa aqui, class igual a bonito, tá certo? Então, agora que estranho isso, olha aqui, ó, eu botei agora também o H2 da classe bonito. Mas como assim? Olha aqui. Aqui eu tenho, p.bonito. Mas que estranho, né? Será que vai funcionar? Não vai funcionar. O que eu tenho que fazer? Eu posso tirar isso daqui.
Agora eu vou salvar. E agora a gente vai ter o H2, que é um título também. E os parágrafos, todos eles vão herdar as características desta, né? Disso que eu defini aqui, do bonito aqui, com ponto, tá? Então agora, vamos lá. O que vai mudar agora? Olha só. Opa, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui também. Agora ele adquiriu também essas características. Tá certo? Porque ele também pertence à classe bonito. Então, quando a gente tem uma classe, né? Se eu colocar, obviamente, o nome da tag ponto, o nome da classe, lá no CSS, só aquela tag vai herdar. Se a gente tirar o nome, né, da classe, não botar o P ponto ou H2 ponto, só deixar ponto e o nome da classe, obviamente todo mundo vai herdar, tá? Todo mundo que pertence àquela classe, tá certo? Bom, a gente acabou quase, certo? Bom, gente, algumas regrinhas aqui continuando, né, relacionadas a nome de classe, né? Ó, o CSS permite letras, números, hífens e subscrito em nome de classes. E os nomes de classes são sensíveis a maiúsculas e minúsculas, tá? Então, a gente tem mais uma questão aqui importante, que é o ID. Então, são duas coisas importantes quando a gente está trabalhando, né, com uma questão de deixar as coisas assim, ó, mais específicas, né? Se eu quiser criar parágrafos ou o que for que seja, né? Com algumas características bem diferentes do resto, do comum, a gente tem que usar o seletor de classe, né? E o ID, para que serve? O ID, ele é diferente do de classe. Enquanto o seletor de classe pode ser aplicado a vários elementos de uma página, o ID sempre se aplica a somente um elemento, tá certo? Então, se eu quiser colocar, por exemplo, um parágrafo com uma determinada característica, a gente vai colocar, a sintaxe é diferente quando a gente trabalha com ID. Lá no CSS eu vou trabalhar com hashtag, P, hashtag pequeno. Enquanto no CSS a classe é ponto, que é usado para separar o nome da classe, aqui quando a gente trabalha com ID, a gente trabalha com o hashtag, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu pegar prontinho já, que eu só para adiantar o trabalho, que senão ficar digitando, tá? Aqui eu vou colocar aqui embaixo hashtag pequeno. Vamos ver se a gente arrumou lá no HTML também, que senão não vai funcionar. Sim, ó, né? Então tá tudo arrumado. Então vamos ver agora isso daqui funcionar. Então aqui a gente tem, ó, esse parágrafo aqui fica com o small caps, né? Que é a letra maiúscula de tamanho reduzido. Então ele tem essa característica. Ele tá com o nome, tem um nome para ele, tá identificado. E lá no CSS a gente está usando a sintaxe apropriada, tá? Eu vou deixar uns exercícios para vocês, pessoal. Por favor, façam os exercícios. A gente está, né, caminhando para fazer algumas coisas um pouco mais elaboradas e, obviamente, depois que a gente trabalhar com a parte básica do CSS, que a gente, né, finalizar essa parte do CSS, a gente vai trabalhar com uma parte mais avançada dele, né? Então, por hoje é isso, tá certo? Então, façam as atividades que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Se a gente treinar um pouco mais, tá? Tchau, tchau para vocês.